Tem uma pergunta que chegou agora, diretamente dos Estados Unidos, pra gente falar do tamanho do Fred. Cara, eu tava assistindo o Fluminense e Corinthians. Depois a gente pode falar até do Corinthians, que a situação tá difícil. Mas, cara, o Fred, ele aproveitou pra se despedir já nesse fim de semana, porque tudo deu certo pro Fluminense naquele jogo. O Corinthians estava muito, muito problemático, muito desfalcado. Ele conseguiu meter gol, ele entrou e mete gol. A torcida tava... Cara, foi muito louco, foi muito legal. Eu não sei se tiveram a chance de todo mundo assistir, mas foi muito bonito. E eu vi algumas pessoas, só alguns amigos meus até mandaram mensagem falando: cara, eu não sabia que o Fred era tudo isso pro Fluminense. O Fred era tão grande. Então, como vocês dois são habitantes do delicioso balneário do Rio de Janeiro, explica pra quem não sabe a importância do Fred, Rica, pro Fluminense. Cara, eu acho que hoje a discussão, se ela existe, é se o Fred é o maior jogador da história do Fluminense. Nós estamos falando talvez do Ademir da Guia do Palmeiras, do Zico do Flamengo, do Rogério do Raí do São Paulo, do Dinamite do Vasco. A gente não tem essa... 199 gols, claro, tá? 199 gols. Vai fazer de pênalti o gol 200 na despedida, sabe? Ia ser demais. Mas assim, eu acho que eu não consigo ter essa dimensão, porque tem um goleiro, Castilho, que cortou um dedo para jogar uma partida decisiva. O filho dele foi meu chefe, sabia? O filho dele foi meu chefe na Cielo. E é uma atitude que, obviamente, o torcedor do Fluminense tem como heróica, né? Tem o Romerito e tal, o Washington e Assis, mas assim, o Fred representa a era de ouro, a era que o Fluminense ganhou os principais títulos, né? Um jogador de 2 Copas do Mundo, que muita gente não lembra, mas o Fred também estava em 2006 na Copa do Mundo. E claro que quando a gente coloca nessa lista, eu sei que o torcedor, de maneira geral, ele vai ter um questionamento pela qualidade. Então, assim, o Fred é um grande jogador? Porra, discutível. Para você ser um dos maiores jogadores da história de um time do tamanho do Fluminense, é óbvio que você é um jogador gigantesco. Claro que se você colocar o Fred do lado do maior ídolo do Santos, Pelé, maior ídolo do São Paulo, Raí, Rogério Ceni, maior ídolo do Flamengo, Zico, se você colocar nesse patamar, o Fred fica um pouco tecnicamente abaixo. Então, às vezes, fica essa discussão, será aqui, será aqui? Mas pro Fluminense, para tudo que ele representa no Fluminense, eu considero o Fred o maior jogador da história do Fluminense e acho assim um privilégio gigantesco poder, em 2022, ver o maior jogador da história de um clube ainda nessa época onde... A gente só conta história, a gente lembra da história, mas a gente praticamente não vive mais ela do jeito que ela foi. E talvez o Fred não seja superado nos próximos 50, 100 anos, e aí a gente vai ter visto a carreira inteira e trabalhado até para nós, né? Comentando a carreira inteira do Fred, desde a estreia lá, no Gol do América, lá pela Copinha e tal. E é uma honra, é um privilégio. Eu gosto demais do Fred, eu fiquei muito feliz. Eu, desejo tudo de melhor para ele, porque ele é um cara sensacional, injustiçadíssimo no Brasil, calma, assim como o Felipão, assim como um monte de gente. Vamos provocar ele. Mas, ô Rica, era um cone na Copa, né? Fala sério, um cone, né? Um cone. Não. Eu quero que você lembre mas o Clear, quem falava isso pra gente toda vez? É um cone, é um cone. Sempre chamou o Fred de cone. Sempre chamou. Sempre. Mas isso é um cone. O que eu queria... Eu quero cara, o Fred de cone. Eu quero que se lembre quantos gols... Quantos gols o Fred perdeu na Copa do Mundo. O Clear, explica pra todo mundo então por que ele era um cone, por que essa é a sua opinião que eu e o Rica a gente discorda. Cara, isso vai virar corte toda hora, vai vazar pra explicar depois, vai ser um inferno, cara. Aí depois você bota a monja aí pra me deixar calmo. Isso é covardia. Então, vou fazer. Cadê esse aqui? Ó. Isso é covardia. Pronto. Bem, explica nesse. Pode falar aqui. Discordo do Rico em um tema sobre a qualidade do atleta. Não acho que o Raí proporcionalmente seja muito maior que o Fred, não. Não acho. Como eu morei em São Paulo e no Rio, o Raí foi muito mais jogador que o Fred, cara. Muito mais. Eu não tenho essa questão gravada assim, não. O Raí tem taças na mão que o Fred nem chegou perto de ter. Isso é verdade. Isso tem nem comparação, assim. De taça, sim. Mas o Fred, o cara... Mas se for... que o Raí decidiu pro São Paulo... Vamos lá. Mas se a gente for levar a taça em consideração, o Anderson Paulo campeão do mundo.
o maior vencedor da história do futebol mundial, Daniel olha Alves. O que o Raí... Mas o Raí era líder, meu. O Raí meteu gol no Barcelona. O Raí fundou o Barcelona, como diz bem o Rica, né, Rico? O Raí, depois daquele gol... Essa é muito boa. É a melhor pilha de todas, cara. Essa é a melhor pilha. Nós botamos o Barcelona no mapa. Nós botamos o Barcelona no mapa, porque ninguém conhecia. Era então, ele era a Ponte Preta do Guarani, que era o Real Madrid. É isso aí. E naquele gol nasceu o FC Barcelona. De tantas glórias depois, né? Foi naquele gol, aquele momento exato. Mas fala aí. Eu tava no jogo do São Paulo e Vasco, você vai lembrar desse jogo. 4x3 Vasco no São Januário, lembra que o Raí tava voltando? Não lembro qual foi o ano, o Raí era 9-8? Acho que do Brasil, o São Paulo teve um jogador expulso. Acho que o Rogério Ceni, foi 4x3 Vasco. 4x3 Vasco, o Raí jogou muito. Foi 3 dias depois do São Paulo ser campeão paulista na volta do Raí em cima do Corinthians no Morumbi. Acho que é 9-8, Pode ser. 9-8. Então, mas seguindo a linha, eu acho que Fred e Raí estão numa gaveta, se não for a mesma, uma muito perto da outra. Cara, o Fred é um personagem muito bacana, né? Porque não adianta você ser só o atleta, assim. Eu gosto dos personagens. Alguém falou uma frase uma vez que é brilhante. Pô, é muito mais bacana tu comprar o livro do Neymar do que do Kaká, por exemplo. É muito mais interessante a biografia, né? Eu gosto dos personagens, assim, eu tenho prazer por isso. Que você tá assistindo a série do Casagrande. Justifica. Putz. Pô, que isso, cara? Pô, não calma, dá. Calma. Olha, Clear, para. Pô, isso é uma covardia eu não poder me defender quando esse Monja. Citado, nossa senhora, mas isso aqui é a Libertadores das lives, cara. Fazer uma live com o Rica Perrone, na boa, ele é o argentino das lives, ele é o Uruguai das lives. Não, peraí, Uruguai sim, argentino você me ofendeu. Só fica aqui assim, ó. Só fica aqui assim, ó, no escanteio assim, ó. Então eu só queria dar só uma temperada no negócio, entendeu? Porque eu sei que o Clear tá assistindo a série do Casagrande, que ele comentou comigo. Estou viciado nessa série. Eu falei, pô, é legal mesmo. Estou maratonando. Mas deixei passar. Que é isso? Ele já não tá se sentindo bem hoje. Deixa ele terminar. Vai lá, Clear. Fala aí. Depois você termina de assistir. Vai acabar cedo a live hoje. A gente promete que vai ser mais rápido. Cara, você vai ser, pô... Eu achei que o Thiago fosse ser minimamente moderador, cara. E pulou pro lado de lá, cara. Aí me quebra tudo. Mas vamos lá. É pro lado certo. Você gosta dos personagens. Você falou que você gosta dos grandes personagens. Fred, eu adoro o Fred. Acho que o Fred é um baita jogador. Claro que injustiçado em 14. Muito. As pessoas não sabem o que falam. O Giroud foi campeão do mundo jogando de jogos que o conhecido Fred como sempre sem fazer gol. Conhecido mundialmente como Giroud. Só pra esclarecer. Então, o Giroud foi campeão do mundo titular sem fazer gol na Copa do Mundo. Essas chancelas, eu posso quebrar elas falando que Messi e Cristiano Ronaldo não tem gol em mata-mata de Copa, aí começa a enrolar, né? Aí você começa a ficar sem saber o que falar. Cara, tem uma série de coisas. Eu gosto muito do Fred, o personagem é riquíssimo. O cara é um cara engraçado, gente boa. Teve lá no prêmio, pô, deu um espetáculo à parte. Exibimos cara, aqui assim, na última live o stand-up de Dom Fredon. Muito bacana. E o fato do Fluminense, olha o que eu vou falar, vai dar uma repercussão danada, mas vocês vão entender. Acho. O Fluminense é um clube, por mais que bastante tradicional, o Fluminense não tem... a gente sacaneia o Fluminense aqui no Rio, que o Fluminense não tem ídolo. E o que o Rica falou de uma forma diferente é que realmente o Fluminense teve enormes jogadores passados, não está nem em pauta, Romário, por exemplo, Edmundo, por exemplo, entre o Conca, entre o Santos, não tem ninguém com a cara somente do Fluminense. Não tem esse carimbo, sabe? Como tem o São Paulo, como tem o Vasco, como tem o Flamengo, como tem o Corinthians, como tem o Palmeiras. O Fluminense não tem esse cara que... Por exemplo, talvez se o Fred não tivesse saído pro Galo e pro Cruzeiro, talvez esse cara fosse o Fred, ponto final. Uhum. O tema tá vivo ainda, que vale questionamento sobre o Castilho, por exemplo, que eu falei que o filho dele foi meu chefe, na Cielo e tal, é que ninguém ficou no Fluminense assim esse tempo todo com êxito, tirando o Castilho, né, para marcar esse processo. E 199 gols exemplo, é gol pra caramba, viu? Ontem, por exemplo, saiu esse negócio, ontem saiu sobre esse negócio de número, o Fred seria o 8º artilheiro da história do Vasco, olha que doido. Seria, acho que o 6º do Botafogo, o 5º do Flamengo. Acho que é isso. Então, quer dizer, 199 gols é muito gol, mas poderia ser muito mais. Sim. Porque ele não ficou tanto tempo no Flu. E esse retorno do Fred ao Flu
e é um retorno já com uma idade bastante avançada, né? Total. O Fred não tá, obviamente não está no seu auge. Então, são 2 anos, acho que ele voltou, né? São 2 anos com números muito menores do que ele estava acostumado a fazer. Cara, eu sou suspeito, eu gosto muito do Fred. Acho o Fred um baita cara, assim, um cara engraçado toda a vida. Muito bom. E como jogador de futebol, acho que está na frente do Luizão, acho que está na frente do Luiz Fabiano. Eu não acho que ele está atrás do Adriano, não acho. Não, do que o Luiz Fabiano, teve, muito, acho. Acho que o Adriano teve um pico, talvez mais íngreme, mas não tá numa gaveta diferente do Fred, não, cara. O Fred jogou muita bola e optou. O Fred foi o primeiro cara, talvez, da SAF, concorda comigo? Com a Unimed. Ele foi o primeiro cara, assim, gigante a sair de um grande centro lá fora, até porque o Benzema estava surgindo, o Benzema tinha virado titular no Lyon, e topar voltar para o Brasil em idade jovem ainda, né? Acho que é isso. Cássio tá mandando uma mensagem aqui falando que essa é uma ótima live. Valeu, Cássio, tamo junto. E tinha mais um superchat que eu acabei perdendo aqui, achei, do Osvaldo, que é corintiano e disse que quando o Fred entrou, ele falou, poxa, tomara que o Fred faça um gol, até já tá 3-0 mesmo. Ele que faça o gol. Agora já foi, ele que faça o gol logo, porque tomar o 100º do Ceni foi bem pior, ele tava dizendo, Osvaldo.